que a Associação de Jovens Pessoas da Start tem, criar entre a juventude açoriana massa crítica desportiva, digamos assim, suficiente para vir a fornecer a equipa principal? É um caminho que certamente se vai percorrer e a Associação de Jovens está a percorrê-lo. Agora, o que eu acho é que é um caminho que vai demorar muito tempo. É um caminho para percorrer nos próximos 20 ou 30 anos. Atualmente o Governo, através da Direção Regional do Desporto, começa a prestar mais atenção a essa questão da formação. Mas eu acho que em termos imediatos não se vão ver resultados, principalmente ao nível que estamos a falar, não é? No nível superior, portanto, das diferentes modalidades. Eventualmente, num escalão nacional, digamos, de terceira divisão, ou eventualmente numa ou noutra modalidade a nível de segunda divisão, poderá ter algum êxito, mas ao nível da primeira divisão, neste momento é impossível, e eu acho que vai ter que se percorrer essas 2 ou 3 décadas e ter um trabalho aturado e bem dirigido para se conseguir alguns objetivos. O grupo de trabalho, os jogadores da equipa da Associação de Jovens da Fonte do Bastardo, é formado à base de jogadores brasileiros. Há 2 açorianos no plantel, embora nunca joguem, e mais um jogador do continente. Como é que estes jogadores, nomeadamente os brasileiros, que constituem o maior contingente, se adaptam à realidade açoriana? Eles têm-se adaptado excelentemente. Dizem que gostam imenso da nossa ilha, não é? São pessoas que temos tido sorte nesse aspecto, têm vindo bons profissionais e boas pessoas para o clube. Também é uma questão que nós fazemos ponto de honra, geralmente, quando contratamos, é também tentar saber desse aspecto pessoal, porque estamos numa ilha pequena. Mas como é que se investiga o aspecto pessoal de um jogador brasileiro que vem da cidade de Goiânia ou da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul? Pronto, nós, se calhar, nessa altura, também dizemos ao empresário ou a quem nos indica que também gostamos de saber os seus tratos pessoais, não é? E como é que a Associação de Jovens consegue convencer jogadores internacionais da primeira linha do voleibol a vir jogar para os Açores? Pronto, o jogador mais fácil de convencer é este estrangeiro. Aí é que nós estamos em pé de igualdade com os clubes do continente. Porque em Portugal, seja ilha ou não seja ilha, é o outro lado do mundo, é a Europa. Porque em princípio, por exemplo, o jogador brasileiro, a não ser um caso ou outro específico que por qualquer razão prefira um clube do continente, estará disposto a vir para o nosso clube sem grande problema. Enquanto que um continental, pois, se nós oferecermos condições idênticas, claro que ele fica no continente, não é? Portanto, é muito mais difícil nós contratarmos bons jogadores nacionais. O voleibol tem sido muitas vezes criticado por ser disputado em Portugal ao mais alto nível, quase exclusivamente por jogadores estrangeiros. É uma acusação justa ou não? Se formos a ver na prática, na realidade, a maioria dos clubes tem plantéis formados, pelo menos com a maioria de jogadores estrangeiros, não? Alguns dos nossos bons jogadores vão para o estrangeiro, também acontece, para a Itália, para a Alemanha, etc. Temos lá bons jogadores portugueses, não é? Os restantes, pois, serão contratados por aqueles 3, 4 clubes de topo, não é? E o resto é como eu lhe digo, pois, em igualdade de circunstâncias, preferem estar lá e claro que as equipes, para terem um nível competitivo, veem-se obrigadas a recorrer a esse mercado. Mas isso não transforma o voleibol numa espécie de fabricação artificial, digamos assim, com pouca pulsação na sociedade portuguesa? Não, eu acho que não. Eu acho que até os números indicam que, segundo consta, o voleibol será a segunda modalidade em termos de praticantes. Portanto, a importação de jogadores de grande nível tem fomentado o desenvolvimento da modalidade ao nível da formação entre jogadores portugueses? Eu julgo que sim. Por exemplo, no nosso caso, a ida para A1 facilitou bastante o incremento dos escalões de formação. Mas quando vê a seleção nacional formada à base de jogadores estrangeiros, nomeadamente brasileiros, isso provoca-lhe, a si como português, algum tipo de constrangimento?
Pronto, são sempre situações que acho que nós preferíamos, a nível de uma seleção nacional, se calhar